Mente, propósito, planejamento, inovação. Eu sou Lilian Gracioli e esse é o Pod Mais Brasil começando. E eu trago dois super convidados. A gente vai ter o Dr. Luiz Guilherme Rezende, ortopedista, falando sobre fraturas, e também Renato Zuccolotto, que vai trazer o tema inovação. Tem muito mais. Fica comigo até o fim. Agora eu tô aqui com o Renato Zuccolotto, gerente executivo do Superapark, já foi vereador, servidor, tem uma longa trajetória aí que vai somar muito nesse bate-papo. Obrigada, viu, Renato? Vamos começar então, direto ao assunto. Vamos lá, Lilian. Agora super na sua área. Como que você acha que a inovação pode ajudar para uma sociedade mais longeva, já que a gente fala tanto em qualidade de vida, em viver mais, viver melhor, né? Bom, primeiro é um prazer estar participando desse podcast com você, Lilian, e falar um pouquinho sobre a minha nova área de atuação, né? E eu recomeço a minha vida produtiva agora aos 61 anos. Isso é muito bacana. Sim. E tem muito a ver com aquilo que você tem falado aqui no programa. Ou seja, eu fui 38 anos diretor do Fórum Federal, fui professor, vereador, e agora eu começo numa área que é completamente diferente de tudo aquilo que eu fiz durante a minha vida profissional. Isso motiva muito. E quando a gente fala em inovação e longevidade, a gente tem que lembrar que o século XX foi o século de viver mais, né? Nós lembramos que no século XX a expectativa de vida do brasileiro chegou a ser de 40 anos, né? 42 anos era uma pessoa idosa, era uma velhinha, né? Os meus avós, por exemplo, na minha idade, e eu me lembro disso, eu estou com 61, e eu vi os meus avós como dois velhinhos, né? Com 61 anos. E hoje a gente está numa idade totalmente produtiva. Então, se o século XX foi o século de viver mais, o século XXI certamente vai ser o século de viver melhor. Né? E o que a inovação impacta nessa longevidade? Né? A gente pode considerar os avanços na área médica. Né? Sim. Nós temos, falando de inovação, e Ribeirão Preto é um polo de inovação na área de saúde especificamente. Hoje nós temos 65% das empresas incubadas no Superapark na área de startup de saúde médica. Vocês imaginavam que fosse ser assim? O parque foi concebido inicialmente para aproveitar essa vocação que Ribeirão tinha na área de saúde por conta da USP, né, da Faculdade de Medicina. Atualmente, essa vocação startup de saúde, ela vem se modificando ao longo do tempo. E naturalmente, quais são as startups que atualmente estão ocupando o cenário no Superapark? A Agrotech. Olha só, né? eu ia falar. Ou seja, Ribeirão Preto vem ocupando essa área de Agrotech, de fintech, mas ainda nós temos 65% das empresas incubadas na área de saúde. E isso é muito bacana, porque a gente percebe que a inovação na área de tecnologia da saúde pode proporcionar um diagnóstico mais precoce, um monitoramento contínuo para pacientes que tenham doenças crônicas. Né? Por exemplo, um paciente hoje que tem diabetes, ele tem alguns produtos que medem instantaneamente com o celular o nível de glicemia. Temos também, hoje, Lilian, um relógio. Esse relógio aqui, ele tem mais memória que o meu primeiro computador tinha de memória. Né? E isso vem no braço. Ele mede glicemia, ele mede pressão cardíaca, ele mede monitoramento cardíaco. Né? Então, o que a inovação pode contribuir para essa melhoria da qualidade de vida? Nisso. A única preocupação que nós temos é proporcionar que as pessoas tenham acesso a esse direito, a essa inovação, que ainda o custo é bastante elevado. Né? Esses monitores de glicose são caros e o Sistema Único de Saúde ainda tem dificuldade em proporcionar o acesso dessas pessoas a esses direitos que são essenciais. Certo, e aqui a gente falou Agrotech, por exemplo, e eu pensei nas cooperativas também, nas empresas. Como que essa cooperação pode ajudar, então, a nossa sociedade? Vamos pensar assim. Sim, esse ecossistema de inovação,
é muito interessante a gente vislumbrar como eles agem e como eles atuam em rede. Certo. Né? Inclusive, Ribeirão Preto tem uma CPL da saúde. O que é a CPL da saúde? É uma cadeia produtiva local. Por quê? Como Ribeirão Preto tem essa tradição e essa vocação de de ter empresas do segmento da saúde, uma empresa, por exemplo, que produz insumos derivados de sangue, certo. Ele precisa de bolsa de plástico, ele precisa de transporte, ele precisa de toda uma cadeia logística, precisa de insumos para poder fazer o transporte em caixas de papelão. Então, quando a gente fala em cadeia produtiva, e isso a Secretaria de Estado tem realmente incentivado a fazer, Olha só. é que numa área de 50 quilômetros de Ribeirão Preto, do entorno dessa cadeia produtiva, nós tenhamos todos os insumos. Ou seja... Para que a gente se baste aqui, né? Exatamente. Nosso ecossistema. Então nós temos aqui algumas empresas, e Ribeirão Preto tem uma tradição muito grande na área de soro. E essa produção é altíssima. O que eles consomem? Eles consomem embalagens, caixa, transporte. Então, qual que é a ideia? É que esse ecossistema atua em rede para facilitar e, assim, melhorar a eficiência do setor a um custo mais baixo. Excelente. É o que impacta diretamente na nossa sociedade. Sim. E, assim, na sua opinião, algo pessoal, tem uma preocupação com as gerações futuras? Quais decisões tomadas hoje seriam importantes para a gente? Lilian, eu penso o seguinte: se a outra geração dizia que cidade nós vamos deixar para os nossos herdeiros, para os nossos sucessores, a nossa geração faz a segunda pergunta: que valores nós vamos deixar para essa geração para que eles construam a própria cidade? E aí entra muito a questão de educação, de criticidade, porque a inovação, ela ajuda muito nisso, na difusão da informação. Dessa informação. Mas essas pessoas precisam saber o que fazer com a informação. Então, estimular o juízo crítico, estimular a inteligência emocional, a capacidade de resolver problemas, porque Acho hoje... isso muito importante. Acho que tinha que ser matéria de sala de aula. Às vezes você vai num restaurante e você vê os pais darem um iPad, darem um telefone para a criança, às vezes criança de 8 meses, 10 meses, né? E com isso ele tem um pouquinho de paz para poder almoçar. Só que eles estão criando um problema, né? Até um problema mental cognitivo para a criança, que até os 2 anos de idade, isso daí não sou eu que falo, é a ciência que fala, né? Que precisa estimular esse juízo da criança. Então, nós devemos usar a inovação como um fator, né, para ajudar a estimular o pensamento crítico dessas pessoas. Porque não há dúvida que hoje você tem acesso a uma infinidade de informações. Né? E agora, nós vamos entrar num período agora de eleições, de Copa do Mundo, e a preocupação agora, Lilian, é o que estão fazendo com a inteligência artificial, né? Que foi criada para nos ajudar. Mas muitas vezes essa inovação tecnológica, ela pode vir para acentuar ainda mais as desigualdades na sociedade. Estimular o pensamento crítico, né, para que eles possam ter cidades especialmente mais sustentáveis. Isso é longevidade. Seria a minha próxima pergunta mesmo. A gente fala muito em inovação, tanto que colabora, mas tem esse outro lado também que prejudica. É tanta informação, a gente é bombardeado, essas crianças já nasceram no meio disso. Eu não. Eu ainda peguei, né, aquela... Era mais analógica, né? Então vendo essa transição. Bom, então, se você está falando de você imagina a minha geração. A minha geração, e é curioso isso, eu fui escrevente de sala, né, no Fórum Federal, isso em 1987. Nós não tínhamos sequer máquinas elétricas. Eu fazia audiência em que o juiz ditava o depoimento da testemunha e você fazia isso com máquina manual. Então você não podia errar. E se você errasse, na dinâmica da audiência, você não podia corrigir. Então você colocava digo, vírgula e corrigia. Tinha que ser rápido. E tinha que ser rápido. Porque estava rodando, né, a conversa. E a minha geração foi talvez uma das únicas gerações da humanidade que tenha visto
tecnologias serem criadas e serem inutilizadas na mesma geração. Verdade. Né? Fax, por exemplo. Fax, CD, DVD, disco laser, né? Tudo isso foi criado numa geração e acabou naquela geração. Então é muito importante hoje que a gente estimule as crianças, estimule os jovens a ter uma cidade mais sustentável. Uma cidade que tenha planejamento ecológico, planejamento ambiental. Quando a gente fala em Ribeirão Preto, a gente vem de um passivo de planejamento de muito tempo atrás, né? Eu, quando fui vereador, eu tive muitas dificuldades para tentar trabalhar esse viés, esse desafio de projetos ou de projetos públicos que projetassem a cidade para frente. Imagina. Né? Então, eu acho que o grande desafio da nossa geração é incutir nessas crianças, nesses jovens, né, esse sentimento de sustentabilidade para que a gente possa reaproveitar a água, que a gente possa usar a energia solar, porque tudo isso daí são matrizes energéticas finitas, né? Ou seja, nós precisamos estimular o desenvolvimento através da inovação, através da tecnologia, para termos novas tecnologias sustentáveis para que eles possam ter qualidade de vida. Eu acho que o mote da nova geração é melhoria na qualidade de vida. Porque não adianta você ter mais longevidade e você não ter qualidade de vida ao chegar aos 70, aos 80, porque é natural que você consiga, através de toda essa tecnologia, de toda essa inovação, que você consiga prolongar a vida do ser humano. Agora, a que custo que você faz isso? Exatamente. Né? Se você quer viver bem, quer viver melhor. Quer viver melhor. Com independência. É isso que as pessoas querem. Né? Você viver numa cama, você viver... Então, isso daí realmente não tem nenhum valor. As pessoas querem viver mais, mas fundamentalmente viver melhor. Última dica, queria acrescentar alguma coisa, de repente, para os líderes que estão aí e precisam planejar, ter essas soluções sustentáveis, né, que se mantenham. Eu acho que o legado que a gente tem que deixar para as novas gerações é que cidades mais longevas, né, elas investem em educação de qualidade, formação técnica, inclusão digital, mobilidade social, sustentabilidade no planejamento. Então, tudo isso é possível ser feito com planejamento. Excelente. E outra coisa, a tecnologia, a inovação, elas só vão servir se elas estiverem disponíveis ou forem ofertadas a todo mundo para não aumentar a desigualdade. Né? Se você cria tecnologia e ela não é acessível a todos, você aumenta ainda mais a desigualdade. Então eu acho que é importante isso, você permitir a inclusão digital de todos, fazer com que todos tenham acesso a essas ferramentas para que todos possam ter uma melhor qualidade de vida. Maravilhoso. Tá joia? Muito obrigado, viu? Adorei o papo, viu, Lídia? Muito obrigado, viu? Olha só, o que você tem que fazer agora? Curtir, compartilhar. Aliás, já se inscreveu aqui no canal? Poxa, tem que receber as notificações. Vai lá, ativa o sininho. Olha só quanta informação importante, relevante para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente vai longe. É isso. Obrigada mais uma vez. Obrigado você, viu? E você, Henrique, o que você achou? Top demais. Top demais? Ficou bom? Ficou bacana? Dos valores. Eu acho que isso falta. Precisa pensar na próxima geração. Pensar na próxima geração. Mas que bom. Que bom que eu pude em algum momento ser útil assim, viu? Foi ótimo. Aqui eu falo muito, eu preciso ficar me policiando. Obrigada. Que bom. Lilian, hoje a dica é para aquelas pessoas que trabalham em ambientes com ruído excessivo, com muita exposição a calor, frio e até mesmo, principalmente, aquelas pessoas em ambientes insalubres com riscos biológicos. Você sabia que o seu tempo pode estar sendo jogado fora no INSS e está trabalhando muito mais do que você deveria trabalhar? Por quê? O tempo dessas pessoas que trabalham nesses ambientes, eles podem ser contados de uma maneira diferenciada. Para o homem, esse tempo de contribuição pode ter um acréscimo de 40% e para a mulher um acréscimo de 20%. É o que nós chamamos de tempo especial.
E o pulo do gato está num documento que a gente chama de PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento, ele traz ali o histórico e toda a descrição do seu ambiente de trabalho e é ele quem vai provar esse tempo especial para você perante o INSS. O INSS não vai te dar esse tempo de graça, você precisa desse documento para conseguir reconhecer esse período. Então, se organize, se você trabalha ou trabalhou em ambientes especiais, busque o seu PPP e procure o auxílio de alguém para que possa auxiliar você a entender esse documento e ver se ele está correto. Porque se precisar de corrigir, precisa ser feito com antecedência, pois lá na frente, essa informação é o que vai fazer falta para você. Então não deixe tempo à toa para o INSS e não precise trabalhar por mais tempo do que você tem que trabalhar. Então, Lilian, a dica especial hoje é essa. Tempo especial, ele vale muito para a aposentadoria daqueles que querem se planejar e aposentar da melhor forma possível. Começando agora uma entrevista com o Dr. Luiz Guilherme Rezende, ele é ortopedista, cirurgião da mão, olha só que específico, trazendo muita informação importante pra gente. Obrigada pela sua participação, doutor. Aliás, doutor, já falou pra chamar de Luiz, né? Não chamar de doutor, não. Ai, gente, não consigo. Obrigada. Eu prefiro dessa forma, porque fica mais informal, a gente consegue conversar. Fica mais à vontade. À vontade. Doutor, a gente até, antes de começar aqui, em off, estávamos falando sobre as fraturas, sobre os membros inferiores, superiores. Existe uma diferença? Existem dados? Conta um pouquinho pra gente essa realidade no Brasil hoje. Sim, existem. De fato, as fraturas do membro superior, elas são muito mais comuns do que as fraturas do membro inferior. Isso a gente considera, sem desmerecer nenhum autor, então não vou fazer nenhuma citação. Dentro desse parâmetro, a gente sabe que elas serão mais comuns. Quando a gente considera na emergência pacientes com fraturas, a gente sempre tem que lembrar que existe uma distribuição bimodal. O que é isso? São adultos jovens por trauma de alta energia, por exemplo, moto, e osteoporose, ou seja, idosas né, com osso osteoporótico, onde a segunda fratura mais comum é a fratura do rádio distal, que é essa região do punho. Olha isso. Tá? Então isso é muito comum no nosso dia a dia. Lembrando que o membro superior, ele abrange né, da região aqui próxima à escápula, pega o plexo braquial também, indo até a ponta do dedo. A parte do plexo braquial muitas vezes é controversa, porque ela é uma área dividida. Que área que é essa aqui, doutor? O plexo braquial é onde a medula vai fazer uma comunicação com o nervo periférico, onde você recebe sinais e envia sinais e coordenadas para movimentar e estender o membro, por exemplo, sensibilidade, toda essa parte ela é feita através de uma rede, como se fossem canais, que são os nervos. Então essas fraturas elas são muito comuns, elas podem ser abordadas de diversas formas, então nós temos várias formas diferentes para abordar, mas quando nós caímos dentro do conceito do nosso país ser heterogêneo, existe sim um padrão ainda homogêneo, onde essas fraturas do membro superior elas vão ser superiores a outros tipos de fraturas. Isso tem dados sobre isso? Isso tem dados, é claro que o percentual pode variar de autor para autor, de região para região, de país para país, né? Isso tudo depende, então geralmente nós temos esse padrão, então essa bibliografia ela está sempre disponível. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos sempre lembrar e estar atentos, né, é que nós vivemos uma era digital. Então quando eu considero a longevidade do paciente, eu não penso só na longevidade de quantos anos esse paciente viverá, mas, por exemplo, vai utilizar celular, vai utilizar computador. Então, o membro superior, ele é muito importante. Para essa autonomia, essa independência, né? E uma melhor qualidade de vida. Com certeza. É o que a gente sempre fala aqui, né? Viver mais e melhor. Isso. E eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Na importância, poxa, uma fratura pode comprometer essa autonomia digital. Agora tem isso que é muito importante, Sim. né?
E existem fraturas até nos dedos que podem comprometer muito a função. E isso gera uma perda para o paciente, que muitas vezes não está sendo vista. Ela não ignora, está sendo ou vista. tipo, não dá o devido valor? Como que é, doutor? Eu creio que o termo não seria esse, mas muitas vezes nós focamos muito numa só especialidade e esquecemos que existe um paciente por trás. Então, dentro de tudo, dentro dos juramentos que nós fazemos, né, quando médicos, existe um sistema de saúde que funciona e existem alternativas cirúrgicas. Elas precisam ser explicadas para o paciente, bem como a possibilidade de reoperação. Existem fraturas mais graves e menos graves. Quanto maior a energia do trauma, mais grave é essa fratura, mais complexa ela se torna. E muitas vezes o paciente se recusa a fazer o procedimento por ter medo da cirurgia. Então a linguagem ela precisa ser acessível. Com certeza. Né? E o paciente tem que saber dessas todas as opções que ele tem para o tratamento. Sim. E aí no final ele escolhe. Sim. Mas não é, como a gente estava falando, igual, né, para cada um. Aí o papel do médico é orientar. Olha, o ideal para você seria isso, não? O tratamento ele é individualizado, tanto que o punho ele nos permite uma certa maleabilidade, principalmente para pacientes mais idosos, onde muitos colegas optam pelo tratamento conservador a pedido do paciente. O que é conservador para nós médicos é um tratamento não cirúrgico. Certo. Na tradução, né, ele fica como não cirúrgico. Né? Então, nesse caso, né, focando nessas fraturas do punho da região do rádio distal, elas podem ter outras lesões associadas? Podem, nas articulações da radionardistal, que impedem esse movimento de supinação e pronação. Podem afetar os ossos do carpo com lesões ligamentares. Então, quanto mais complexa é a minha fratura, até o ponto de eu ter uma lesão que rompa a minha barreira, a pele, né, e transforme essa fratura, que é fechada, porque eu tenho a barreira cutânea, eu tenho a pele, em uma fratura exposta, que necessite de tratamentos para fazer a falha de cobertura, para manejo, né, com as diferentes tecnologias, diferentes padrões cirúrgicos, que também devem ser explicados ao paciente ou à paciente. Nós precisamos sempre lembrar que por trás de tudo isso existe uma vida, existe uma pessoa, existe um paciente, e que esse paciente, quando ele vai ser atendido, ou quando ela vai ser atendida, ela não sabe quem é o médico que a atenderá. Então a gente sempre dá o nosso melhor o tempo todo para que haja dignidade, né, e comprometimento com o paciente. A gente aqui já percebe que esse é o seu conceito, que você se preocupa muito com isso, com essa questão humana de atendimento, mas lidando aí há tanto tempo com as dores das pessoas, tanto, né, físicas quanto as emocionais que chegam lá, o que o doutor, o que o Luiz pensa ou avalia desse quadro geral hoje, nosso atendimento, como estamos? Lilian, eu posso dizer assim, dentro do ambiente que eu vivo, dentro de tudo que eu vejo, né, dentro de tudo que eu conheci, e viajando, necessitando de sistemas de saúde, eu não tenho nada a reclamar do nosso sistema público de saúde. Certo. Eu acredito que, especificamente, a qualidade médica ela é importante. Né? Existe uma curva de Gauss. Essa curva ela tem uma medida central e a gente tem dois extremos. Não necessariamente o melhor, ou seja, o mais gabaritado vai ser o melhor médico. Né? Ele pode ser tecnicamente, né? Ele pode ser muito bom em concursos, por exemplo, mas tecnicamente ele pode não gostar de operar, ele pode gostar de fazer pesquisa. Como em toda profissão, né, Luiz? Isso. Vai acontecer isso. E do outro lado você pode ter médicos que são altamente resolutivos, né? Só que eles ficaram na curva de Gauss com sempre uma nota um pouco mais baixa do que a grande média. Então, a gente sempre tenta manter esse padrão homogêneo, só que a gente não consegue fugir de padrões estatísticos. E essa curva ela vai ser aplicada para tudo. Surgiu uma tecnologia nova, então
tem pessoas que estão acreditando, pessoas que estão tentando, um abismo, né, onde a gente costuma dizer isso, a gente vê na curva de produtos e tecnologia e inovação, né, onde ninguém acredita na técnica, aí a gente aprende e ela vai evoluindo, aí os mais velhos, os mais conservadores passam a ter mais adequar. confiança, né, porque a princípio tem mais resistência, né? Isso, pessoas mais conservadoras, com mais experiências, dizem, mas eu sempre gostei de escrever com papel e caneta, e hoje eu não consigo mais achar um caderno à venda. Eu vou dar um exemplo simples, né? Só que eles percebem que você pode fazer o mesmo com o tablet. Então, eles falam, não, realmente funciona, é melhor, eu consigo salvar, é mais leve, eu não preciso carregar tanta coisa. Então, isso depende muito, né, de quão aberta está a mente do profissional. Sim. Eu sempre defendi isso muito, e a parte multidisciplinar. Eu acho que essa é a parte mais importante, porque pensar em longevidade não é pensar, fiz o tratamento, ponto final, isolado aqui, acabou, tchau, um abraço, né? Não, eu sempre penso assim, existe uma vida, existe um paciente, existe alguém que demanda cuidado. Com suas necessidades, seus desejos. Sim, e um detalhe muito importante que eu sempre friso, toda cirurgia tem complicações, tá? Toda fratura também será uma cicatriz interna. Então, não necessariamente eu terei 100% da minha função como era. Eu posso voltar a ser funcional, eu posso recuperar a minha função, mas não necessariamente ela será igual ela era antes. Ter essa consciência. Isso, essa consciência ela é muito importante. O processo degenerativo ele também acontecerá de uma forma diferente no lado afetado em relação ao lado não afetado. Olha só. Então, isso é válido para toda fratura? Aí é a hora que a gente entra em debate de bibliografia, né? Entendi. Então, eu sempre, quando faço leituras, quando eu estou estudando, gosto de parar, pensar, olhar, ver o ponto de vista, olhar outro ponto de vista, tentar buscar um meio termo. Para daí formar sua opinião sobre aquilo. E converso com o paciente. Então, numa linguagem acessível, explico, né? Falo, olha, vai ser esperado em algum momento essa cirurgia, mas na literatura hoje eu não consigo te dizer se isso vai ser daqui um mês, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos. Então, isso acontece, pode ser que ela nunca ocorra, mas ele ou ela precisa estar ciente de que uma reoperação não necessariamente é por uma complicação, mas ela pode fazer parte do procedimento. Sim. Existem procedimentos estagiados. Então, isso tudo precisa estar muito bem explicado, né, para o paciente, porque ele precisa entender o que está acontecendo. O paciente, ele tem direito a essa dignidade. Entender o que está acontecendo. Muito bom, que é outra frase que a gente sempre fala aqui, né? Quem tem informação tem escolha. E é isso que a gente quer, levar a informação para que você, quem você ama, aliás, já curta, compartilha e envia para quem você ama, porque a gente tendo essa informação, a gente consegue se cuidar melhor, né? E cuidar das pessoas. A gente está finalizando, Luiz, deixa uma dica. A gente falou bastante de fraturas, né? Membros superiores. Essas pessoas mais velhas, eu não sei se a gente pode colocar já na terceira idade ou quando quer, que tipo de prevenção, o que pode fazer, tomar um cálcio, o que... Existem vários tipos de prevenção que podem ser adotados para os pacientes, e isso é muito importante. Uma delas é treinamento resistido, ou seja, academia, né? Outra pode ser reposição, né, de vitamina D e cálcio, que é algo que muitos fazem. Existem terapias novas que foram introduzidas recentemente. Então, existem várias formas de precaução, mas o mais importante é lembrar o paciente que na era que nós vivemos, na era digital, que democratizou a informação, onde nós demandamos mais do uso digital, hoje, comparar uma pessoa de 50 anos com uma de 50 anos há 20, 30 anos atrás é muito difícil. Então,
esse padrão, ele não precisa ser aceito no motivo pejorativo da parte do paciente, mas se adequar para tomar cuidado, evitar quedas, né? Principalmente quedas, né? E principalmente no período do inverno. Essa preocupação, né, mais explícita, a gente deve ter a partir de quantos anos? Olha, eu sempre digo que assim, né? a idade, para mim, depois de um tempo, ela parou de ser biológica, ela passou a ser mais da forma como nós pensamos. Então, muitas vezes, nós nos identificamos com pessoas bem mais experientes do que nós, outras com pessoas menos experientes do que nós, pela forma como pensam, pela forma do raciocínio. E que se sentem também, né? Da Tem mesma disposição e tudo, né? Mas uma das coisas que eu sempre tento lembrar para qualquer paciente, e eu sempre tentei passar isso e repasso sempre, muitas vezes o médico não lembra do paciente, mas o paciente sempre vai lembrar do médico, né? E então a gente precisa sempre dar esse atendimento humanizado, sempre com empatia e de uma forma que nós possamos esclarecer as dúvidas, né? Do paciente ou da paciente, do familiar. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço, eu adorei, Lívia. muito esclarecedor, diferente, né? A gente vê por esse ângulo e, assim, sucesso na sua carreira, que a gente tenha mais médicos como você. Muito obrigado. Olá, eu sou Rafael Gabarra, esse aqui é o meu livro, Meu INSS Uma Ova. Qual que é o grande objetivo desse livro? É fazer com que você entenda que se você não tomar uma decisão agora e aplicar adequadamente os recursos, o dinheiro que você ganha com o seu trabalho, quando você deixar de ter condições de trabalhar, você não conseguirá se manter e manter sua família sem planejamento. E aqui eu tenho o passo a passo, como você vai fazer isso, como você vai ter uma velhice digna, a sua família, e poder usufruir da melhor idade, colhendo frutos daquele trabalho que você desempenhou durante toda a sua vida. Se você não entender que o INSS não é seu, não é meu e nem de nenhum governante de plantão, e traçar o seu plano de aposentadoria, você não vai descansar. Longevidade não é só sobre alimentação, sobre exercícios físicos. É sobre as perguntas que você se faz todos os dias. Essa minha dica é bem simples, mas é muito poderosa. Tenha um motivo claro para acordar todas as manhãs. Ter um propósito organiza a mente, diminui a ansiedade, direciona o nosso corpo. Sem um propósito, até um corpo saudável se perde. Pensa nisso. Acabou mais um Pode Mais Brasil, espero que você tenha gostado. E viver mais, viver melhor significa também você viver com consciência, com significado. Tudo que eu aprendo aqui eu gosto demais e levo para minha vida. Espero que você leve também e aproveite para se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a toda essa informação, tá? Deixa seu like aí, te espero no próximo Pode Mais Brasil. Tchau, tchau!